A paz do Senhor, minhas queridas, mulheres renovadas, mulheres aqui do grupo, que nos assistem também pelo Facebook. Hoje, dia 4 de outubro, quarta-feira. Glória a Deus, estamos aqui mais uma vez porque o Senhor tem guardado as nossas vidas. Esta semana é com muita alegria que nós estamos falando como ser uma mulher relevante nos dias de hoje. Uma mulher relevante segundo a palavra do Senhor, segundo o coração de Deus. Nós vimos segunda-feira a respeito de Priscila, uma mulher extraordinária, a maior discípula que nós vimos no Novo Testamento. Ontem nós falamos que a primeira característica de uma mulher relevante, segundo o coração de Deus, é ser uma mulher que teme ao Senhor. E hoje, nessa quarta-feira, nós vamos falar sobre uma característica muito importante nos nossos dias de hoje, para que nós nos torne cada vez mais uma mulher relevante na nossa geração. E essa característica se chama discrição. Uma mulher relevante nos tempos de hoje precisa ser uma mulher discreta. E nós vamos analisar um pouquinho, irmãos, o porquê esse atributo precisa estar sobre a minha vida, sobre a tua vida, nesse tempo que nós estamos vivendo, um tempo em que a discrição, ser uma mulher discreta, está sendo cada vez mais reduzido, porque a sociedade vem ditando algumas regras e nós estamos fazendo de tudo para chamar atenção. E vamos ver o que a palavra do Senhor fala sobre a importância da discrição. Livro de Provérbios, lá no capítulo Provérbios, capítulo 11 e versículo 22, olha o que a Bíblia diz: como joia de ouro em focinho de porco, assim a mulher formosa que não tem discrição. A palavra do Senhor está falando, irmãs, lá no livro de Provérbios, que ser discreta é necessário, porque uma mulher indiscreta, uma mulher que não tem discrição, ela se torna bonita por fora, mas num lugar errado, assim como uma joia de ouro no focinho de um porco, que acaba onde essa joia de ouro, irmã? Acaba lá na lama, acaba lá no barro, acaba por ser desvalorizada. Então essa característica é necessária nas nossas vidas para que nós possa ser uma mulher valorizada. Então quando nós se tornamos discretas, nós temos o nosso valor. E eu quero falar aqui, irmã, sobre a diferença que nós devemos entender. Ser uma mulher discreta não é ser uma mulher sem graça, uma mulher que se esconde atrás de alguém, uma mulher que não tem posicionamento, uma mulher, como muitos falam, essa mulher não é água e nem sal, essa mulher não é açúcar e nem sal, essa mulher, ela é sem valor. Não, não é isso que a Bíblia quer dizer. A discrição vinda da palavra, da parte do Senhor, que nós devemos entender nesse tempo, é que nós devemos ter uma essência e não ser aquilo que nós representamos por fora. Ser discreta na nossa maneira de vestir, na nossa maneira de falar. Ser discreta é entrar e saber se portar em qualquer situação, em qualquer lugar, sendo vista como uma mulher que tem um atributo e que tem caráter de uma mulher de Deus. Uma mulher que, como ontem nós falamos, fala com sabedoria. Uma mulher que ela tem uma voz branda, uma voz, equilibrada. Uma mulher que sabe se portar em qualquer situação. E a Bíblia Sagrada nos deixa, irmãs, um monte de exemplo de mulheres que foram discretas nas suas atitudes. E também o livro de Isaías, ele nos mostra, irmãos, um tempo em que o povo e as mulheres, elas estavam, irmãs, vivendo um tempo de falta de discrição. Algumas coisas estavam sobressaindo as mulheres daquela época, a ponto de Deus levantar Isaías naquela geração para chamar a atenção daquelas mulheres, porque elas estavam muito preocupadas com a moda. Elas estavam muito preocupadas com aquilo que elas representavam aparentemente, aquilo que elas representavam quando elas se arrumavam, quando elas se vestiam, e estava faltando uma essência. E aí lá no livro de Isaías, o profeta, lá no capítulo, vamos ver aqui,
capítulo 32 do livro de Isaías, olha só o que Deus manda Isaías falar para as mulheres daquela época. Um despertamento. Deus, ele levanta o profeta para que aquelas mulheres que estavam sendo indiscretas, irmãs, e elas estavam vivendo um tempo de mornidão e morte espiritual, elas não estavam sendo despertadas pelo Senhor, a ponto dele levantar o profeta e chamar a atenção delas. Olha só o que a palavra de Deus diz lá no capítulo 32, versículo 9: levantai-vos, mulheres, que estáis sossegadas, e ouve a minha voz, vós filhas que estáis tão seguras, inclinai os ouvidos às minhas palavras, porque num ano e dias vireis a ser turbadas, ó mulheres que estão tão seguras, porque a vindima se acabará e a colheita não virá. Tremei, mulheres que estáis sossegadas, e turbai-vos que estáis tão seguras. Despivo-vos, ponde-vos nuas e vesti com saco o vosso corpo. Então aquelas mulheres, irmãs, elas estavam vivendo numa morte espiritual. Elas estavam num contexto em que elas queriam representar, ser algo pelo que elas vestiam, a maneira em que elas se portavam. Elas se tornaram umas mulheres indiscretas e mortas espiritualmente. Então, neste tempo, irmãs, para nós se tornar uma mulher relevante na presença do Senhor e para nossa geração, nós precisamos temer ao Senhor, nós precisamos aprender, ter em nossa vida discrição, ser conhecida não pelo que vestimos, não pela maneira que nós falamos, não por não saber se comportar em algum lugar onde nós entramos e saímos, e às vezes nós chamamos a atenção pelo lado negativo das nossas vidas. Nós precisamos aprender com a Bíblia Sagrada a olhar para mulheres que foram discretas, que no momento de adversidade elas agiram com sabedoria e discrição, que elas não são conhecidas pelo que elas vestem, elas não são conhecidas, irmãs, pelo que elas postam, às vezes, nos seus stories, né? Às vezes a gente vê mulheres que tem tudo às vezes para ser uma bênção, mas estão se menosprezando, se diminuindo ao som de músicas que não elevam a vida espiritual nem delas, não valorizam a elas, não valorizam as mulheres, né? Músicas que muitas vezes estão ferindo a nós mesmas, e às vezes a gente vê mulheres tão lindas por fora, irmãs, mas que não têm uma essência de Cristo no seu coração. Estão como aquela joia, né? E são tão lindas, têm tanto valor, né? Aparentemente, mas estão no focinho de um porco, como a palavra do Senhor diz. E essas mulheres vão parar onde? Vão parar lá na lama, vão parar sendo desvalorizadas, vão parar sendo mal vistas por falta de ser uma mulher discreta. E a gente podia falar de tantas coisas, irmãs, que têm nos tornado mulheres indiscretas neste tempo, né? Em que essa geração está levantando mulheres tão indiscretas, que têm coragem, às vezes, de se expor para tantas pessoas, às vezes tão vulgarmente vestida, talvez de uma maneira tão grosseira no falar. E nós, mulheres de Deus, neste tempo, nós precisamos ser diferentes. Vamos analisar, irmãs, um pouquinho mais sobre essas mulheres que estavam fora da presença do Senhor, estavam vivendo um tempo de falta de discrição. Olha o que diz Isaías, lá no capítulo 3 e no versículo 16. Olha como estavam aquelas mulheres. Dizeis ainda mais o Senhor, porquanto as filhas de Sião, olha só, está falando das mulheres, se exaltam e andam com o pescoço erguido, lançando olhares imprudentes, e quando andam, caminham afetadamente, fazendo um tilintar com os seus pés. Olha só o que a palavra do Senhor está dizendo. Aquelas mulheres, elas estavam aparentemente, irmãs, vivendo de uma falta de discrição. Elas não tinham discrição em si. Olha o que a palavra diz. Elas andavam com o pescoço erguido.
Elas botavam vestes que chamavam a atenção. Quando caminhavam, elas não eram discretas a ponto de fazer barulho quando elas passavam, porque elas gostariam de ser vistas. Enquanto esta geração dita que nós precisamos ser vistas, a palavra do Senhor diz que nós precisamos ser conhecidas no reino do céu. Nós não precisamos ser vistas por aquilo que vestimos ou deixamos de vestir. Nós não precisamos ser vistas, irmãs, pela nossa maneira, às vezes, desnecessária no falar. Nós precisamos ter atributos de uma mulher que tem virtude, uma mulher discreta, uma mulher que sabe falar, que sabe se comportar no tempo de hoje, que abre a sua boca com sabedoria, que se veste e se apresenta em qualquer lugar com sabedoria, que não menospreza o seu marido, que não menospreza os homens, que não menospreza a lei do Senhor, mas que age com sabedoria. Nós precisamos ser e aprender a ser discretas neste tempo que nós estamos vivendo. Então, minhas queridas, eu costumo dizer que as mulheres da Bíblia, elas nunca foram mostradas a nós pela maneira em que elas vestiam. Não, nunca foram demonstradas a nós primeiro pela aparência física delas, não. As mulheres da Bíblia e as mulheres que foram discretas, elas agiram com sabedoria, às vezes em momentos, irmãs, terríveis da história que elas estavam vivendo. Por que não falar da Sunamita, né? Que foi discreta na presença do seu marido, enquanto o seu filho estava morto, e seu marido pergunta o que está acontecendo? Está tudo bem? Ela disse sim, está tudo bem. Aquela mulher não se desesperou, aquela mulher não fez escândalo, ela foi discreta, ela foi para a presença do Senhor através do profeta, e ela chega no profeta e ela diz que ia tudo bem. Então, irmãs, nós precisamos entender que essa discrição que nós precisamos ter é sim um atributo muito importante nos nossos dias de hoje. Nós precisamos aprender com a Bíblia Sagrada a ser discretas e para se tornar uma mulher relevante, uma mulher que hoje está em falta no mercado. Uma mulher que não é conhecida por se vestir vulgarmente, nem falar vulgarmente, nem ser desnecessária, mas uma mulher que sabe agir com discrição, com sabedoria, e às vezes essas mulheres são muito mais vistas com um olho positivo. Não pense que ser uma mulher discreta é se tornar uma mulher que ninguém vê. Não, não é isso. Eu acredito que as mulheres discretas da nossa geração, elas são muito bem vistas. Eu creio que um homem de caráter, ele olha com bons olhos. Uma mulher que age com discrição, ela chama a atenção de homens também de caráter, homens que sabem o que querem. Uma mulher que age com discrição, ela chama a atenção de pessoas que têm um caráter polido na presença do Senhor. Então, irmãs, agir com discrição é sim um atributo muito importante para a nossa geração de hoje, para o nosso tempo, para nós nos tornar uma mulher relevante. Eu não quero e você não pode querer ser conhecida pela roupa que nós vestimos ou por aquilo que nós somos por fora. Nós precisamos ser discreta nas nossas ações. E como eu falei ontem para as irmãs, isso é um desafio, porque falar é fácil, mas no nosso dia a dia, então nós precisamos ter exemplos a serem seguidos. Provavelmente você conhece uma mulher que você pode se espelhar, uma mulher que age com sabedoria, uma mulher que é discreta, uma mulher que é branda no falar, e nós precisamos, irmãs, não ser conhecida na nossa vida por sermos mulheres desnecessárias, aquelas mulheres que falam mal uma das outras, aquelas mulheres que não são discretas, aquelas mulheres que se comportam de uma forma vulgar, aquelas mulheres que são desnecessárias quando elas entram num ambiente querendo chamar a atenção de todo mundo. Nós precisamos, através da presença do Espírito Santo, pedir para Deus neste tempo um equilíbrio.
Amém, minhas queridas? É uma palavra bem simples do nosso devocional, mas algo que nós precisamos incluir na nossa oração. Que Deus nos ensine, irmã, a ser uma mulher discreta. Eu preciso ser uma mulher mais discreta. Eu preciso aprender a falar com mais sabedoria. Eu preciso aprender, sim, respeitar as pessoas quando estão falando, ser mais ouvinte do que falante. E todas nós temos, sim, muito que aprender com a palavra do Senhor. Quando nós meditamos na palavra do Senhor, nós vemos o quanto nós estamos, às vezes, distante desse modelo de uma mulher relevante. Então, minhas queridas, esse devocional, ele serve para isso, para que nós leve no nosso coração um choque de realidade, para que nós pare para nos observar e mudar diante da presença de Deus. Então, minhas queridas, fiquem na paz do Senhor, que esse dia, esse devocional te faça meditar um pouco de como você tem sido. Se alguém pudesse falar a respeito de você, falaria o quê? Que você é uma mulher discreta? Que você é uma mulher que não fala mal das outras, uma mulher que age com sabedoria, uma mulher que se veste decentemente, uma mulher que entra e sai de lugares e que é vista com bons olhos? Então, que nesse dia e nesse devocional, nós eleve o nosso pensamento para dentro de nós e que nós, depois de refletir sobre esse assunto tão importante de uma mulher relevante nesse tempo, uma mulher discreta, que nós eleve isso aos pés do Senhor através da nossa oração, que nós ore a respeito disso. Esta geração está falida de mulheres relevantes e discretas. São muito poucos, talvez nas suas redes sociais a grande maioria agem de uma forma diferente disso que nós estamos falando. E nós estamos aqui para ir sim na contramão daquilo que o mundo está ditando. Nós sabemos que nós não podemos ser dosadas e vistas pelo que a sociedade está ditando, mas pelo que a palavra do Senhor nos ensina. A minha oração é que nós possamos ser neste tempo mulheres discretas, mulheres que sejam importantes e sejam vistas não de uma forma vulgar, mas que a gente saiba agir com discrição na presença do Senhor. Amém? Amanhã nós estaremos aqui de volta para mais uma característica de uma mulher relevante. Eu te espero aqui e espero que você compartilhe esse vídeo com alguém e que você ore a respeito disso, medite, que nós nos torne cada vez mais mulheres renovadas, mulheres cheias da presença do Senhor. Fiquem na paz do Senhor, minha querida.